Mateus capítulo de número 25, versículo de número 1 em diante, até o versículo 13. O reino dos céus, pois é semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Elas pegaram as candeias, quem sabe tinha um pouquinho só de azeite, mas não levaram o suficiente para esperar o noivo voltar. Elas não esperaram, elas não oraram, elas não transportando isso para nós hoje. Tem muitos crentes que estão assim. Tem muitos crentes que viveram e que vivem somente da oração de pastores, oração de homens, oração daquilo, outro, mas não buscaram reserva e não tem reserva para passar essa situação. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntos com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, e as insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo. Pediram emprestado, irmão. Escute, elas pediram emprestado. Acabou o azeite. Agora a gente precisa, porque está escuro, a gente precisa ir aguardar o noivo chegar, mas não tem mais azeite. O que nós vamos fazer? Vamos atrás emprestado. Porque ainda existia 5 delas que não dormiram, 5 delas que não ficaram esperando acabar o azeite, não. Elas tinham de reserva, elas tinham oração de reserva. É isso que eu estou transportando isso para você hoje. Oração, louvor, adoração, escola bíblica dominical, cultos da noite, tudo que nós temos de unção do Senhor, vindo do Senhor. Às vezes hoje nós não temos essa reserva. E quem não tem reserva reclama. Quem não tem reserva acha ruim. Quem não tem reserva tem medo de algo acontecer. Entenda isso, eu estou falando isso porque Deus tem colocado no meu coração para exortar você, igreja. Eu estou falando com igreja, eu estou falando daqueles que servem ao Senhor, daqueles que entendem a Bíblia, daqueles que lê o texto bíblico e entendem o que Deus, daqueles que um dia levantou as mãos e falou: Senhor, eu estou com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor. E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chega. E as virgens que estavam preparadas estavam com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Escute. Jesus comparou o reino dos céus, amados, às 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. Na parábola bíblica, Jesus ele diz que 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou seja, 5 preparadas e 5 esquecidas. Quando fala 5 loucas, loucas significa aquilo que não tem noção, aconteceu alguma coisa, aquilo que elas não pensam ou que não pensavam. As loucas, tomando as suas lâmpadas, viram que o azeite não tinha mais. As prudentes tinham, elas dormiram. Quando foi à meia-noite, o noivo chegou. Eis o noivo, bateu as portas, fez um grande estrondo. A Bíblia fala que agora elas acordam. As prudentes pegam suas lâmpadas e foi ao encontro do noivo, porque o noivo queria algo para ele. Além delas, o noivo queria entender que elas tinham lâmpada, elas tinham azeite. A Bíblia fala que agora as loucas foram correndo. Mas não tinha azeite para queimar a lâmpada, não tinha mais nada. Agora elas começavam: Senhor, e agora o que nós fazemos? Aí uma olhou para a outra e falou assim: vamos pedir emprestados. É isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus ele comparou as 10, aleluia, as 10 virgens com a volta do Senhor. Escute, eu quero dizer para você, igreja do Senhor, aleluia, existem situações que nós passamos sim porque Deus permite, mas nós estamos bem com Deus. Mas existem situações que nós estamos causando
certa situação que nós causamos como igreja por não buscar a Deus quando era possível. Eu quero falar para você algumas situações. Primeiro, os que esquecem o azeite, lá no versículo 2 e 3. Quantos já esqueceram o azeite? Quantos já não foram mais atrás? Quantos acharam que há um pouquinho, quem sabe alguns ml de azeite e eu posso fazer tudo? Quem sabe alguns ml de azeite, eu sou que nem aquela mulher que quando os homens bateram lá para pegar impostos, cobrar impostos, eles falaram assim, se você não tiver nada para mim, para oferecer, eu vou levar seus filhos. E de repente Deus usou o profeta e aí de um pouquinho de azeite, glória a Deus, multiplicou. Não. Quem sabe alguns crentes fazem isso, estão fazendo isso e fizeram isso. Do pouco vira grande, sim, porque eu sei, Deus faz isso, mas amados, escute uma coisa, nós achamos que o que nós temos está bom demais. É a primeira situação que eu quero passar para você. As 5 virgens nécias se esqueceram do azeite. Quem esquece de orar, quem esquece de buscar o Senhor, quem esquece de se alimentar da palavra, perde unção. Não tem unção, não tem azeite, não tem força, não tem poder, não ora, não consegue mais crer no Senhor Jesus Cristo e fica reclamando da vida. E ai daquele que continuar assim e não voltar para o primeiro amor, não voltar ou não entender que Deus tem um plano na vida. A primeira situação é essa. As 5 esqueceram. Quem esquece de orar, quem esquece de buscar, quem esquece de falar com Deus, quem esquece de cantar, chega nessas horas, perde a unção, perde a graça. Eu não estou falando de graça de Deus, eu estou falando pessoal. Perde o entusiasmo, perde a vontade. Eu preciso ministrar isso como líder de igreja, amados, como obreiro local, como evangelista, como dirigente da igreja. Você precisa acordar, igreja. A segunda situação.